Avete trovato? Todos Romani encontraram? capítulo 6, Romano capítulo 6, versetto 23. versículo 23. Noi faremo la nostra meditazione basata su quest'unico versetto. Nós faremos a nossa meditação desta noite baseada neste único versículo. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Ripeto, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Preghiamo. Vamos orar, irmãos. Signore, dacci la sapienza per questa sera. Aiutaci a capire, Signore, la profondità di questa parola. Aiutaci, Signore, a proprio andare in profondità nel capire, nel comprendere le verità che ci sono, Signore, su questo piccolo versetto. Che noi possiamo, Signore, nutrire l'anima nostra per mezzo di esso. Così ti ringraziamo e ti invitiamo ad essere con noi, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amém. Fratelli, questo è un versetto che parla direttamente Irmãos, este é um versículo que fala diretamente sulla differenza tra quelli che vivono per Cristo e quelli che non vivono per Cristo. sobre a diferença para aqueles que vivem em Cristo e daqueles que não vivem em Cristo. Amen. E lo scopo di questo messaggio stasera E o propósito dessa mensagem desta noite è fortificare la tua fede in Cristo Gesù. é fortificar a nossa fé em Cristo Jesus. Amen. Perché noi nel mondo che viviamo Porque nós, neste mundo que vivemos, succede una cosa che tutto ciò che facciamo, acontece que tudo aquilo que fazemos, la prima domanda che ci viene in mente è cosa ci guadagno? a primeira coisa que vem em nossa mente é o que nós vamos ganhar com isso. È vero? Qualsiasi cosa che tu ti metti a fare, Qualquer coisa que nos metemos a fazer, tu ti chiedi ma cosa ci guadagnerò con questo? pensamos logo, o que nós vamos ganhar fazendo isso? Non soltanto nel senso finanziario, ma sempre di avere qualche ricompensa. Não apenas no sentido financeiro, mas sempre pensamos em ter alguma recompensa. E questo versetto parla esattamente di questo. E esse versículo trata exatamente disso. La differenza che c'è tra quelli che vivono per Cristo e quelli che vivono nel peccato. A diferença que existe para aqueles que vivem em Cristo e para aqueles que vivem no pecado. Praticamente Paolo sta parlando di due situazioni, Paulo aqui está falando de duas situações, di due realtà de duas realidades e di due ricompense. e de duas recompensas. Amen. Amém? Quelli che vivono a causa di Cristo Aqueles que vivem por causa de Cristo e quelli che vivono seguendo il peccato. e aqueles que vivem seguindo o pecado. Due realtà. Duas realidades. Paolo dice che c'è due destini Paulo nos diz que haverá dois o destinos due ricompense. ou duas recompensas. Per alcuni la vita eterna Para alguns a vida eterna e quelli che seguono il peccato la morte. e para aqueles que seguem o pecado a morte. Ma cosa c'è di profondo in questo? Mas o que há de profundo nisso tudo? Perché forse tu puoi dire così, pastore, ma questo io ascolto da anni. Pastor, mas talvez você possa dizer, pastor, isso eu escuto há tanto tempo. Ma oggi io voglio proprio separare in pezzo questo versetto. Mas hoje eu quero separar em pedaços este versículo. Amen. Per farti capire esattamente la idea dell'apostolo Paolo quando ha detto questa cosa qua. Para que vocês possam entender exatamente o que Paulo quis dizer quando escreveu isso. Lui comincia dicendo così, perché il salario del peccato. Ele começa dizendo assim, porque o salário do pecado. Paolo fa uso della parola salario, E aqui Paulo faz uso da palavra salário, che era un valore pagato a un soldato romano. que era um valor pago aos soldados romanos. In quel periodo E naquele tempo, un soldato romano non ci guadagnava tanto, um soldado romano ganhava pouco. era un misero stipendio. Era um salário miserável. Non è che è cambiato tanto, Não é que mudou tanto daquele tempo para hoje. ma in quel tempo a malapena il stipendio dava per mantenersi una persona. Mas naquele tempo, esse salário mal dava para sustentar uma pessoa. Allora vedi cosa dice Paolo, perché il salario del peccato. Agora veja o que diz Paulo, o salário do pecado. Allora lo stipendio, il salario che tu prendi dal peccato Então o salário que você
toma do pecado è tão miserabile quanto lo stipendio che prendeva un soldato romano. é tão miserável quanto recebia um soldado romano. La idea di Paolo è che la cosa è negativa. A ideia que Paulo quer passar aqui é que era uma coisa negativa. Amen, fratelli? Siete con me o no? Mi seguite? Quindi il salario che dice Paolo, Então aqui o salário que Paulo diz, lui non ha una idea di una cosa buona. não está nos passando uma ideia de coisa boa. A parte che lui sta dicendo che il salario è la morte, Aliás, além de ele estar dizendo que o salário era a morte, lui sta dicendo che il salario già era in sé una cosa negativa per essere paragonato a un stipendio romano. eu já estava dizendo aqui que o salário daquele tempo já era uma coisa negativa comparado ao salário romano. E poi lui dice così, il salario, bravissimo, il salario dal peccato. Então ele diz que o salário do pecado, E cosa intendeva Paolo quando lui dice lo stipendio pagato del peccato? e o que ele queria dizer com o salário pago do pecado? Noi dobbiamo capire cosa intendeva Paolo quando ha scritto peccato. Nós temos que entender o que Paulo quer dizer quando ele escreve pecado. Anche oggi noi parliamo tanto in peccato, Ainda hoje falamos tanto em pecado, ma non sappiamo cos'è il mas peccato. não sabemos o que é o pecado. Ah, cos'è peccato? O que é o pecado? Ah, è adulterio, Adultério, rubare. roubar, Questa è una forma di peccato. isso sim é uma forma de pecado. Ma la parola peccato nella Bibbia Mas a palavra pecado na Bíblia, è che Paolo sta dicendo che questo è un datore di lavoro che ci paga il stipendio, e ele está nos dizendo aqui que esse é o patrão che ci paga il salario, que te paga o salário, è il peccato. é o pecado. E per peccato nella idea di Paolo E o pecado, na ideia de Paulo, non sono atti peccaminosi. não são atos pecaminosos. Paolo sta dicendo lo stipendio del peccato, Ele está aqui nos dizendo que o salário do pecado, e questo peccato è la perda della marca che abbiamo persa di Dio. e ele está nos dizendo que o pecado é quando nós perdemos a marca de Deus. Che il peccato ci ha fatto perdere il segno, la marca che avevamo che era di Dio. Que o pecado nos faz perder o sinal que nós tínhamos de Deus. Vi ricordate che la Bibbia dice che Dio ci ha creato alla sua immagine e somiglianza? Vocês lembram que Deus nos disse que Ele nos criou a sua imagem e semelhança? Il peccato ha danneggiato la nostra somiglianza con Dio. E o pecado danificou a nossa semelhança com Deus. Amen. E si divenne proprio Signore della nostra vita. E se tornou o Senhor das nossas vidas. È Lui adesso dentro di noi É o pecado agora dentro de nós che ci governa. que nos governa. E seguire le sue ordini E seguir as suas ordens ci darà come paga, nos dará como pagamento, come stipendio, como salário, una bella paga, uma bela paga, la morte eterna. a morte eterna. Potete capire la idea di Paolo? Pode entender o que Paulo estava querendo dizer? Lui sta dicendo che il peccato Paulo está nos dizendo que o pecado si è diventato il datore di lavoro dentro di noi. se tornou o patrão de trabalho dentro de nós. Così quando noi eseguiamo le sue ordini, Assim como nós seguimos as suas ordens, lui ci dà dopo la busta paga. Ele também nos dá depois o nosso contra-cheque. E nella nostra busta paga è scritto come paga la morte. E no nosso contra-cheque vem escrito como pagamento a morte. E cosa intendeva Paolo quando ha detto la morte? E o que Paulo queria nos dizer quando ele falava da morte? Lui non stava dicendo soltanto di una morte fisica. Ele não estava querendo dizer apenas da morte física. La morte fisica succede nella nostra vita A morte física acontece na nossa vida a causa della morte spirituale. por causa da morte espiritual. Amen. Amém, irmãos? Quando Adamo ed Eva peccarono contro il Signore, Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, si sono diventati morti spiritualmente. se tornaram mortos E espiritualmente. la evidenza di questa morte spirituale E a evidência dessa morte espiritual è la tua morte fisica. é a nossa morte física. Potete capire? Pode entender? Perché il peccato ha danneggiato persino il tuo corpo. Porque o pecado danificou ainda o nosso corpo. Perciò che arriva un punto che il nostro corpo se ne va. Por isso que tem uma hora que nosso corpo se vai. Ma quando Paolo sta dicendo che la paga del peccato è la morte, Mas quando Paulo está nos dizendo que o pagamento do pecado é a morte, lui non sta parlando della morte ele fisica. não está aqui dizendo da morte física. Lui parla della morte Ele spirituale. está dizendo aqui sobre a morte espiritual. Lui usa una parola grega chiamata thanatos. Ele usa uma palavra grega chamada thanatos. Cosa vuol dire questa E parola? o que quer dizer essa palavra? Che quando la persona è morta spiritualmente, Quando a pessoa está morta espiritualmente, è una persona conscia che è separata di Dio. é uma pessoa que está consciente que está separada de Deus. Amen.
Sai cosa sarà la morte eterna? Sabe o que será a morte eterna? Che la persona passerà tutta la sua eternità Que a pessoa passará por toda a sua eternidade con piena coscienza che è stata separata da Dio senza chance di tornare. com absoluta consciência que está separada de Deus sem chance de retornar. Ti faccio una domanda. Te faria uma pergunta agora. Non è una bella busta paga questa? Não é um belo contra-cheque este? È quello che ci paga il peccato. É isso que o pecado te oferece. È questo che ci paga il nostro padrone chiamato peccato. É isso que nos dá o nosso patrão chamado pecado. Tu servi, lavora Você trabalha e dopo lui ti dà la paga che è la morte eterna. e depois ele te dá o pagamento, a morte eterna. Amen. Amém, irmãos? È quello che tu ricevi per i servizi prestati al peccato. É isso que você recebe pelos serviços prestados ao pecado. E Paolo dopo dice un'altra cosa. E Paulo depois diz uma outra coisa. Paolo dice, ma il dono, Mas o dom, e qua dobbiamo capire cos'è il dono. e aqui nós temos que entender o que é dom. La parola di Paolo è carisma, A palavra que Paulo usa é carisma, il dono di Dio, o dom de Deus, la grazia di Dio, a graça de Deus, il regalo di o Dio presente de Deus è la vita eterna. é a vida eterna. Ma com'è che Dio ci ha regalato la vita eterna? Mas como é que Deus nos presenteou com a vida eterna? Lui ci ha regalato con la vita eterna usando almeno tre cose. Ele nos presenteou com a vida eterna usando três coisas. Primo, ci ha dato la sua propria legge. Primeiro, ele nos deu a sua própria lei. Paolo dice che noi non avevamo conoscenza del peccato se non fosse la legge di Dio. Paulo nos diz que nós não teríamos conhecimento do pecado se não fosse a lei de Deus. Allora Dio cosa ha fatto? Então, o que Deus fez? Per amore verso di noi Por amor a nós, ci ha dato la sua propria legge nos deu a sua própria lei per farci capire che eravamo in peccato, para nos fazer entender que nós estávamos em pecado, per farci capire che c'era un datore di lavoro dentro di noi para nos fazer entender que havia um patrão dentro de nós che ci governa, que nos governa, che ci fa lavorare que nos faz trabalhar e che ci dà una paga di morte. e que nos dá um pagamento de morte. Allora soltanto la legge di Dio Mas somente a lei de Deus è stata capace di farci svegliare su questa cosa. foi capaz de nos despertar para essas coisas. Paolo disse così: Paulo disse assim: io non sapevo eu não sabia che adulterare era un peccato que adulterar era um pecado. se la legge non dicessi non commettere adulterio. Se a lei de Deus nos dissesse não pode adulterar. È da lì che Paolo ha capito É dali em diante que Paulo che entendeu quello era un peccato. que aquilo era um pecado. Amen, fratello. Amém? Quindi la legge di Dio è una grazia di Dio. Então a lei de Deus é uma graça de Deus. Perciò che Paolo dice che la legge di Dio è buona e santa. Por isso que Paulo diz que a lei de Deus é boa e santa. Perché la legge che Dio ha dato di se stesso, Porque a lei de Deus, a lei dele mesmo que ele nos deu, lui ci ha dato la sua legge per farci capire che c'è un padrone dentro di te. ele nos deu a lei para fazer-nos entender que nós temos um patrão dentro de nós. E che questo padrone non è lui Dio. E que esse patrão não é ele, não é Deus. Scusa, che questo padrone non è Dio. Não é ele, não é Deus. Bravo. È il proprio peccato. É o próprio pecado. Amen. Amen. Lui si è diventato Signore della nostra vita. Ele se tornou o Senhor da nossa vida. Una seconda cosa che Paolo ha dato come carisma, come dono, A segunda coisa que Paulo nos deu como dom, lui sta dicendo che Dio ci ha dato la potenza del Vangelo. Paulo está dizendo que Deus nos deu o poder do Evangelho. Allora, una persona che è destinata alla morte, Então, uma pessoa destinada à morte, che ha la sua busta di morte in mano, que tem o seu pagamento de morte em mãos, può cambiare questa storia, pode mudar a sua história. può rifiutarsi di lavorare. Pode rejeitar esse trabalho. Amen. Amém? Se riceve da Dio la offerta che lui sta dando, Se receber de Deus a oferta que Ele está il dando, regalo che lui sta o dando, presente que Ele está dando, la salvezza rivelata nel Vangelo. a salvação revelada no E Evangelho. questa è gratuita, non paga nulla. E essa é de graça e não se paga nada. Amen, fratello. E sempre quando la cosa è di grazia ti piace, vero o no? E tudo que é de graça nos É contenta. Tu vai a una festa, se è gratis, cosa dici? Oh, Se grazie. você vai numa festa que a entrada é grátis, você gosta, você vai. Amen. Io sempre dico che non c'è nulla nel mondo che è gratis. Eu sempre digo que não há nada de graça no mundo. Qualcuno paga il conto. Alguém está pagando a conta. È vero o no? Verdade ou È não? vero o no? Io vado a una festa Eu vou a uma di festa, compleanno. um aniversário, Possiamo mangiare e bere liberalmente. podemos comer livremente. È tutto gratis. É tudo grátis. No, c'è qualcuno che sta pagando. Não, não é verdade. Alguém pagou por isso. La salvezza è A gratis. salvação é grátis. È gratuita. É gratuita. Ma qualcuno ha pagato la tua Mas salvezza. alguém pagou pela nossa salvação. Amen. E questa persona è il Signore Dio. E essa pessoa é o Senhor Deus. Quindi lui dà il suo Vangelo Então ele nos dá o seu evangelho perché tu possa strappare la tua busta di morte. para que você possa rasgar o seu contra-cheque de morte. Una terza cosa che lui fa come grazia Uma terceira coisa que ele faz como è graça, che Paolo sta dicendo ma il dono, la grazia di Dio,
ma che Paolo sta dicendo che è il dono, e que Paulo está nos dizendo que é o dom da graça de è la Deus, santificazione dello Spirito. é a santificação do Espírito. Allora tu hai la legge di Dio, Então você tu hai la legge di Dio, tem a lei de Deus, la potenza del o Vangelo poder do Evangelho e la santificazione dello Spirito. e a santificação do Espírito. Tutte queste tre cose Todas essas três coisas, comprese Insieme. compreendidas em juntas, formano tutto quello che tu hai bisogno per strappare la busta di morte. formam tudo aquilo que nós precisamos para rasgar o nosso pagamento de morte. Amen, fratelli. Amém? E Paolo dice, ma il dono di Dio E Paulo nos diz, o dom de Deus è la vita eterna. é a vida eterna. E che poche persone capiscono cos'è vita Que eterna. poucas pessoas entendem o que é a vida eterna. Vita eterna non è vita di lunga durata. E vida eterna não quer dizer uma vida longa. Ah, cosa ho la vita eterna? Ah, o que é a vida eterna? Ah, vivrò 1 milione di anni. Viverei por 1 milhão de anos. No, quando la Bibbia parla di vita eterna, Não, não é assim. Quando a Bíblia nos fala sobre a vida eterna, sta parlando della qualità di vita e non della sua durata. está nos dizendo sobre a qualidade de vida e não a sua duração. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Che alla fine comprende anche la durata, ma parla più della qualità di vita. Que no fim compreende também o quanto ela vai durar, mas principalmente fala da qualidade de Ma vida. Paolo dice così, ma il dono di Dio Mas Paulo diz assim, o dom de Deus è la vita é a vida eterna. eterna. E quando Paolo usa questa parola, Quando Paulo usa essa palavra, lui sta dicendo una cosa importantissima. ele está nos dizendo uma coisa muito importante. Sapete che abbiamo la vita biologica, Vocês sabem que nós temos a vida biológica. sì o no? Sim ou não? Mangiamo, viviamo, moriamo. Comemos, morremos, vivemos. Abbiamo la vita psicologica dell'anima. Temos também a nossa vida psicológica, da alma. Quando la vita non va tanto bene psicologicamente, Quando a vida não vai muito bem psicologicamente, andiamo da un psicologo, qualcosa del genere. vamos a algum psicólogo. È vero o no? Ma abbiamo una vita spirituale Mas temos também uma vida espiritual, che abbiamo persa a occasione del peccato. que perdemos por ocasião do pecado. Potete capire, sì o no? Allora Paolo dice, ma il dono di Dio Mas Paulo nos diz agora, o dom de Deus è la vita eterna, é a vida eterna, che non è la vita bios, que não é a vida bios, de non è vida, la vita psiche, não é a vida psique, è la vita zoe. é a vida zoe. Sai cosa vuol dire? Sabe o que eu quero dizer, irmãos? È una vita É uma vida che solo Dio possiede. que só Deus possui. La morte per Dio non è una possibilità mai. A morte não é uma possibilidade jamais para Deus. Amen. Se c'è una persona che non morirà mai è Dio. Se Sì tem o uma no? pessoa que jamais morrerá, é Deus. Se c'è una persona che non sarà mai minacciata della morte è Dio. Se tem uma pessoa que jamais será ameaçada pela La morte, é morte Deus. non lo potrà colpire mai. A morte jamais poderá atingi-lo. Allora Paolo sta dicendo il dono che Dio ti E dà Paulo agora está dizendo, o dom que Deus te dá è il tipo di vita che lui stesso possiede. é o mesmo tipo de vida que ele possui. Quando noi crediamo in Cristo, Como nós cremos em Cristo, riceviamo il Signore, recebemos o Senhor, ci ha promesso una vita a promessa de uma vida che neanche la morte potrà minacciarci ancora. que nem a morte jamais poderá nos ameaçar. Amen. Perché? Por quê, irmãos? Perché la vita che avremo Porque a vida que teremos è la vita che solo Dio ha. é a vida que só Deus tem. Amen. Paolo parla della vita eterna così. Paulo fala da vida eterna assim. È la qualità di vita. É a qualidade de vida. Oggi si parla tanto di qualità di vita, E vero? hoje o discurso é tão grande sobre qualidade de Oggi vida. non basta esistere, Hoje não basta existir, non basta mangiare. não basta comer. Tu devi guardare quel che mangi, Você tem que ver o que você come, devi fare un po' di palestra, tem que fazer um pouco de devi fare ginástica, un po' di dieta. fazer um pouco de dieta. È vero o no? E quando tu domandi, ma perché che tu fai tutto questo? E quando se pergunta por que você faz tudo isso, Perché voglio migliorare la mia qualità di vita. porque o discurso é queremos melhorar a qualidade de È vida. vero o no? È vero o no? Sim ou não, irmãos? Noi pensiamo sulla qualità di vita. Nós pensamos sobre a qualidade Non de vida. vogliamo soltanto passare nell'esistenza, Não queremos passar apenas por essa existência, vecchi, grassi, così. È vero o no? velhos, gordos e por aí Noi vai. vogliamo qualità di vita, Queremos qualidade de vogliamo vida. salute. Queremos saúde. E Paolo sta dicendo, E Paulo está nos dizendo, la vita promessa, a vida prometida, gratuita, gratuita, riguarda la qualità di vita. diz respeito à qualidade de La vida. vita che Dio vuole dare a me e a te, A vida que Deus quer nos dar, a mim e a você, gratuitamente, de graça, è la vita che Lui ha. é a vida que Ele tem. Amen. Amen. È il modo di vivere che Lui vive. É o modo de vida que Ele tem. È la eternità che Lui possiede. É a eternidade que Ele mesmo possui. Perciò che Gesù ha detto, Por isso que Jesus disse, io eu sono la resurrezione sou a ressurreição e la vita. e a vida. E lì Lui usa la parola stessa, la vita di Dio. E Ele usa a mesma palavra de Deus. E per concludere, E para concluir, può dire a me adesso.
Pode dizer amém, irmãos? Amém, pastore. Paolo dice che questa vita Paulo nos diz que esta vida c'è un posto da trovarla. tem um lugar para encontrar. E Paolo dice così: questa vita eterna è data in Cristo Gesù. E Paulo nos diz que esta vida eterna nos é dada em Cristo Jesus. Paolo sta dicendo qua questa parola in Cristo, Paulo nos está dizendo aqui, nessa palavra, em Cristo, la profondità di Paolo è tremenda. a profundidade que Paulo usa agora aqui é muito grande. Perché quando lui usa in Cristo, E quando ele usa a palavra em Cristo, lui non sta facendo riferimento soltanto a una persona. ele não está fazendo uma referência apenas a uma pessoa. La parola che lui usa vuol dire così, che la vita eterna, A palavra que ele usa quer dizer que a vida eterna, la vita che Dio possiede a vida que Deus possui, e che lui vuole dare a te volentieri, e a vida que ele quer te dar com muito prazer, è geograficamente trovata in una persona. é geograficamente encontrada numa pessoa. C'è un posto da trovare questa vita. Tem um lugar para encontrar essa E vida. questa vita è contenuta in una persona chiamata Gesù di E Nazareth. essa vida está contida em uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Amen. Lui è la fontana di questa vita. Ele é a fonte dessa Chi vida. crede in lui, Quem crê nele, come dice la scrittura, como diz as Escrituras, fiumi di acque águas, um rio de águas sgorgeranno del suo interiore. sairão do seu interior. Amen, fratello. Amém, irmãos? Perché? Por quê? Perché lui è la fontana di vita. Porque ele é a fonte de vida. Amen, carissimi. Amém, irmãos? Allora cosa impariamo su questo Então, o que nós piccolo versetto? aprendemos com esse pequeno versículo? Io voglio lasciare qua 4 lezioni. Quero deixar 4 lições. Adesso parlo come il pastore Samuel. Agora, como o pastor Samuel. Parlo come il pastore Samuel. Falarei como o pastor Samuel. È solo l'introduzione. Até aqui foi só a introdução. Scherzo. Siete tutti disanimati adesso. No, io voglio lasciare 4 principi che io imparo su questo Quero versetto. deixar 4 princípios que eu aprendo com esse versículo. Mai dimenticare che la dedicazione al peccato Jamais esqueçam que a dedicação ao pecado ti porterà un stipendio. nos levará a um pagamento. E questo stipendio è la morte eterna. E esse pagamento é a morte eterna. Il peccato non ti dà niente gratuito. O pecado não te dá nada de graça. Dio sì, Deus sim. ma questo Signore che è dentro di noi, Mas esse Senhor que está dentro de nós, chiamato peccato, chamado pecado, Lui vuole darti come paga, Ele quer te dar como pagamento, come ricompensa, como recompensa, la separazione eterna di Dio. a separação eterna de Deus. E cos'è la separazione eterna di Dio? E o que é a separação eterna de Deus? Il proprio inferno. O próprio inferno. Seconda cosa che io imparo, Segunda coisa que eu aprendo: la morte eterna a morte eterna sarà la ricompensa, será a recompensa, la busta paga pagamento per i lavoratori che hanno lavorato al padrone peccato. para os trabalhadores que trabalharam para o patrão pecado. Amen. Amém, irmãos? Questa sarà la busta paga. Esse será o pagamento. Questa sarà la ricompensa. Esta será a recompensa. Hai visto che il peccato non ti dà niente? Vocês já perceberam que o pecado não te dá nada? Lui ti paga, Ele te paga, dà come paga, come salario. te dá como salário. Una terza cosa che io imparo, Uma terceira coisa que eu aprendo: ha una vita disponibile há uma vida disponível che soltanto Dio possiede que apenas Deus possui e che Lui vuole condividere con te. e que Ele quer dividir com você. Amen. Amém, irmãos? E quarta cosa, E quarta coisa: questa vita è disponibile in Cristo. esta vida está disponível em Cristo. Basta avere fede in Lui, Basta ter fé nele, basta credere in Lui. basta crer nele. Lui è la fontana di questa vita. Ele é a fonte dessa vida. E se tu credi in Lui, E se você crê nele, questa vita è disponibile a te. essa vida está disponível para você. Perciò che Paolo dice Por isso que Paulo diz che quelli che credono in Cristo que aqueles que creem em Cristo hanno sconfitto il peccato e la morte. derrotaram o pecado e a morte. Amen. Amém, irmãos? Pastore, ma io pecco ogni giorno. Mas pastor, eu peco todos os dias. Ma tu continui a combattere contro il peccato? Aí você continua lutando contra o pecado? Perché se tu continui a combattere contro il peccato, Porque se você continua lutando contra o pecado, vuol dire che tu sei un vero cristiano. quero dizer que você é Vero cristiano. um verdadeiro cristão. Amen. Quando invece tu trova piacere nel peccato, Ao invés, se você encontrar prazer no pecado, anche in quelli domestici, ainda que naqueles domésticos, non c'è quei peccati domestici. não tem aqueles pecadinhos domésticos? Sai cosa vuol dire, no? Sabe o que eu quero dizer? Quelli peccati di stimazione.
Aquele pecado que a gente cuida como um cãozinho de estimação. Sai quando é esatto? Quando hai cagnolino a casa, qualcosa, un gatto, di estimazione, convivi con te lì, vero? Convive com você o pecado. Ci sono alcuni peccati che sono così, siamo già abituati con loro. Tem alguns pecados que nós nos Fa acostumamos già com parte ele. della nostra Já vita. faz parte do nosso dia a dia. Ah, questo qua pastore non combatto neanche, già abituato con lui. Esse pecado, pastor, nem ligo porque já estou acostumado com ele. Tu devi combattere anche contro quelli lì. Você deve combater esse também. Amen. Amém. Pastore, ma io combatto e sembra che io non vinco mai. Mas, pastor, eu luto contra o pecado, mas parece que eu não venço jamais. In Cristo Gesù tu hai già vinto il peccato. Em Cristo Jesus você já venceu o pecado. E questo combattimento che tu hai contro il peccato E essa luta que você tem contra o pecado è la chiara evidenza che tu ti sei convertito a Cristo. é a clara evidência que nós já nos convertemos a Cristo. Perché le persone che non conoscono a Cristo Porque as pessoas que não conhecem a Cristo non combattono contro il peccato, não lutam contra o pecado, servono il peccato. servem ao pecado. Ma il dono gratuito di Dio, Mas o dom gratuito de Deus, che è reso disponibile in Cristo Gesù, que está disponível em Cristo Jesus, è la vita eterna, é a vida eterna, la vita che Dio possiede. a vida que Deus possui. Amen. Amém, irmãos? Mettiti in piedi. Fiquem em pé, por favor.